A palavra de hoje, ela está aqui, Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 27. Entrando no barco, seus discípulos o seguiram. Jesus entrou no barco para atravessar o mar da Galileia, de um lado para outro lado da margem. E diz a Bíblia que os seus discípulos, eles o seguiram. Isso aqui é um ponto que eu acho muito interessante, antes da gente avançar. Percebe que os discípulos, eles seguiram Jesus, né? Eles não foram para um lugar onde Jesus tinha dito, não vai. Porque às vezes, né, alguém chega para a gente e fala assim, não vai ali não, que ali é perigoso. Não vai ali não, que você pode ter problemas. Ali é meio complicado, né? Eu me recordo quando eu fui no Rio de Janeiro, há pouco tempo atrás, eu fui conhecer alguns lugares do Rio, e eu cheguei num determinado lugar, e uma pessoa, eu pedi uma informação, e ela falou assim, é ali, ó. Só que você é de fora, não vai não que lá é perigoso, né? Vai não que lá é meio perigoso. E eu falei, acho que eu não vou não, né? se ela tá falando, se ela é daqui, tá falando que é perigoso. Mas aqui, percebe que eles seguiram Jesus, né? Então a gente pensa, qual que é a chance de dar problema se a gente está seguindo Jesus? A chance é nula, não tem como dar errado, não tem como ter problema. Uma coisa é fato, não tem como dar errado se você está seguindo Jesus. Agora, problema não, problema você pode ter. E foi o que aconteceu, porque aqui é um milagre de Jesus, né? E percebe que quando eles seguiram Jesus, eles entraram no barco para atravessar para o outro lado, né? E no meio ali veio uma grande tempestade, versículo 24. Levantou uma grande tempestade, diz aqui o texto. Levantou-se uma grande tempestade, era tão grande que o barco ele começou a ser coberto pelas ondas. E Jesus estava lá dormindo. Então percebe que a tempestade ela se levantou ainda assim. Daí a tempestade, a gente pode dar um nome para ela. Hoje eu quero que você pegue esse texto, hoje é um exercício que nós vamos fazer, né? É pegar esse texto e dar um nome para a tempestade. Como que chama a tempestade? Porque percebe que eles não estavam seguindo a vontade deles. Eles não estavam ali porque eles escolheram estar ali. Eles estavam seguindo Jesus. E aquela tempestade levantou, e era uma tempestade, diz o texto, era tão grande que as ondas começaram a cobrir o barco, a água começa a entrar no barco, né? E Jesus estava ali na ponta deitado, como se nada estivesse acontecendo. Estava dormindo. Então a gente pega 2 pontos aqui desse texto. Primeiro, apesar de seguir Jesus, as tempestades elas podem acontecer. Se hoje você for dar um nome para a sua tempestade, um nome para o seu problema, um nome para a sua dificuldade, um nome para o seu desafio, você pode dar um nome. E isso não significa você ter esse problema na tua vida, não significa que você não está no caminho certo. Porque às vezes nós pensamos, será que eu estou fazendo certo? Porque se eu estivesse fazendo certo, eu acho que eu não teria essa tempestade, eu acho que eu não estaria passando por esse desafio, não seria difícil, e nem sempre assim. Eu tenho sonhos na minha vida, eu tenho projetos na minha vida, cada um aqui tem também. Vocês não vieram para cá por acaso, vocês estão aqui em tratamento para uma melhora para a vida de vocês. E vocês vão conseguir, em nome de Jesus. Vocês estão na presença de Deus, Jesus está com vocês. Mas não pense vocês não terão tempestades. É claro que vocês terão tempestade. As águas entrando no barco, você achar que vai afundar, né? Isso você vai sentir, você vai ter essa sensação. Acho que eu perdi o controle. A tempestade, ela faz você perder o controle. E eu acho que a dependência química, eu acho não, né? Eu tenho certeza que a dependência química, o nome, dependência, ou seja, você perdeu o controle. E a tempestade não é uma chuva. Você perdeu o controle. Quando você está
controlando um carro, um barco, um avião, sei lá. Você perde o controle, acabou. Você não tem o que fazer. Só que Jesus estava lá. E o texto vai dizer que ele estava dormindo. Então, dá a impressão que Jesus não estava preocupado. E na verdade não é isso. Na verdade, aqueles homens estavam tentando resolver o problema. Enquanto eles estavam resolvendo o problema, o que Jesus fez? Ficou na dele dormindo. Mas na hora, e eu quero que vocês agora peguem o versículo 25, os discípulos aproximaram e o despertaram e disseram: Senhor, salva-nos, que perecemos. O que eles disseram? Olha que coisa, preste bastante atenção. Senhor, nós não temos mais o que fazer. É isso que foi isso que eles fizeram. Amém, queridos? Amém. Senhor, nós não temos mais o que fazer. Já tentei. Uma vez me disseram que se eu puxasse a vela para cá, uma vez me disseram que se eu puxasse a corda para cá, me disseram que se eu fizesse assim, daria certo na tempestade, mas tudo que eu tentei fazer não deu certo. O que eles fizeram então? Clamaram o Senhor. Exatamente o que vocês fizeram. Porque vocês um dia, antes de vir para cá, em algum momento vocês ficaram tristes. Em algum momento veio a lucidez. Em algum momento veio a lucidez para vocês. E o interessante é quando a pessoa ela tem a dependência do álcool, da droga ilícita, que na hora que vem a lucidez, ela pensa. Ela fala: meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Né? E na hora que vem aquela lucidez, que vem aquela clareza, ela fala: Senhor, me ajuda, me socorre. É nessa hora que Jesus se levanta. Primeira pergunta que eu faço quando um familiar me liga é: mas ele quer ajuda? Porque se a pessoa não quer ajuda, ela não pode ser ajudada. Jesus não estava lá? Estava. Mas eles tiveram que pedir ajuda? Tiveram que pedir ajuda. Esse lugar aqui existe. Esse lugar aqui existe, onde vocês estão. Existe, que é real. Né? Isso que é real. Mas se a pessoa não pedir ajuda, o que eu posso fazer por essa pessoa? Né? O que eu posso fazer por essa pessoa? Não posso fazer nada. Se a pessoa não pede ajuda, se a pessoa não está dizendo: Senhor, eu preciso de ajuda, ela vai ficar ali naquela tempestade, ela vai ficar ali naquele caos, ela vai ficar ali naquela angústia, e a vida dela não vai mudar. E Jesus estava lá deitado, e na hora que eles chamaram, o vento não acordou Jesus, o grito não acordou Jesus, a tempestade não acordou Jesus, mas na hora que um tocou nele, falou assim: Senhor, mestre, eu vou morrer. Imediatamente, Jesus perguntou para ele: por que vocês estão com medo? Versículo 26. Por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Primeira coisa, Jesus olhou para aqueles homens, eram 12, né? Eram 12 discípulos, então ele olhou para os 12 e ele falou assim: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? O que é uma fé pequena? A fé pequena é aquela fé que ela tem que crescer, ela tem que desenvolver, né? A fé pequena é aquela fé limitada. A fé pequena é aquela fé que tem medo, que não acredita que Jesus pode fazer, né? Não acredita na mudança. Eu acredito na mudança. Eu acredito que a pessoa pode mudar, eu acredito. A minha fé não é pequena. Eu acredito que a pessoa pode sair de um fundo de um poço, por exemplo, e viver uma vida nova. Eu acredito. A minha fé não é pequena. Jesus perguntou para ele: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou. Versículo 26. E ele repreendeu o vento, os ventos e o mar. Ele levantou e falou: vento, chega. Mar, acalma-se. Imagina a cena na tua cabeça. Parece um filme, né? Vento, mar, acalma-se. Diz a Bíblia que tudo cessou e fez um silêncio e ficou tudo em bonança. Eu entendo que as tempestades, elas acontecem de repente. Você olha assim para o céu está limpo, não tem nuvem nenhuma, coloca a roupa no varal, sai de casa sem guarda-chuva, porque você não vê nenhuma nuvem. E de repente fecha e cai o mundo. Só que a tempestade, ela vem rápido, mas ela também vai rápido. Ela vem, lava tudo, bagunça tudo, daqui a pouco ela cessa. E as coisas da nossa vida, elas estão acontecendo muito rápido.
Hoje você está aqui, né? Daqui a pouco Deus traz uma mudança na tua vida. Daqui a pouco é uma resposta que chega, uma porta que abre. E as coisas podem mudar. Eu creio nisso, amém? Eu creio nisso, eu creio. Uma ligação, uma pessoa que a gente conhece, um encontro, alguma coisa. Então, a tempestade cessou. E aqueles homens, versículo 27, eles ficaram maravilhados. Eles disseram, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, se vocês pararem para ler Mateus 8, esses homens aqui que ficaram maravilhados, se vocês voltarem às páginas, vocês vão ver que Jesus já tinha curado um leproso. Lembra? Ele já tinha curado o servo do centurião. Vocês lembram? Já tinha curado a sogra de Pedro, que estava enferma. Ele já tinha feito vários milagres. Só que aqueles discípulos, em nenhum momento, eles ficaram maravilhados. Mas agora eles ficaram maravilhados. E sabe o que eu entendo? Que a gente só fica maravilhado quando é com a gente. Enquanto o milagre na vida dele, eu admiro, eu acho forte, impactante. Deus fala comigo quando o milagre na vida dele. Agora, quando é na minha vida, daí eu fico impressionado. Daí realmente eu experimento daquilo que Deus pode fazer. E esse texto é bonito porque esse texto mostra a primeira vez que os discípulos tiveram uma experiência de um milagre na vida deles. Porque até esse momento, eles estavam vendo aquelas pessoas sendo abençoadas. Mas agora, eles foram abençoados. Chegou a vez deles. Amém? Talvez vocês já ouviram tantas pessoas passarem aqui, né? E contando para vocês, olha, eu saí, deu certo. Olha, na minha vida aconteceu, estou trabalhando, eu consegui entrar na faculdade. Talvez vocês já viram muita gente contando essas coisas aqui dentro. Várias histórias, eu já contei para vocês histórias. Só que eu acredito que agora chegou a vez de vocês contarem também. De vocês voltarem aqui um dia e falarem, olha, eu passei aqui um período e na minha vida deu certo. Jesus fez na minha vida. Hoje eu estou com a minha vida restaurada, minha família restaurada, porque Jesus fez na minha vida. Amém? Então é essa palavra, que a gente possa crer que o Jesus da tempestade, que acalmou esse vento e esse mar, ele também vai acalmar a tempestade na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe cada um. Vamos aplaudir o Senhor com alegria. Glória a Deus.